Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma legislação em áudio. Começamos agora com a Lei Complementar 2590 de 2017. Essa lei trata do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Lima. Então, ela serve para todos os concursos aí, seja do Poder Executivo ou Legislativo. Provavelmente está caindo essa lei no seu concurso. Bacana? Aqui é o regime disciplinar, então vamos ver vários direitos, deveres, formas de provimento, sanções e tudo mais. Lembrando que aqui abaixo, na descrição, você encontra o link do curso aí do Vale Concursos. Curso que eu indico bastante, todas as videoaulas completas, inclusive essa aqui também, bem como o pacote de resumos do professor Fraga. Então clica aqui no link abaixo e conheça aí o nosso trabalho. Vários materiais para você estudar com mais eficiência e acelerar os seus estudos. Título 1, capítulo único, disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o regime jurídico único para os servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Nova Lima, e o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo único. O regime jurídico definido nesta lei é o estatutário, disciplinado pelas disposições desta lei. Artigo 2º. Os servidores regidos pela legislação trabalhista contratados pela administração direta, autárquica e fundacional do município, serão enquadrados automaticamente no quadro próprio da Prefeitura em cargos equivalentes aos mesmos empregos, níveis e referências em que se encontravam. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores a que se refere este artigo ficam transformados em cargos. Parágrafo 2º. Os servidores contratados em caráter temporário de excepcional interesse público são regidos por lei própria e estão igualmente submetidos ao regime jurídico único estatutário previsto nesta lei complementar, excetuadas as prerrogativas exclusivas do servidor de carreira. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. 2. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 3. Cargo público de carreira, assim declarados em lei, de provimento efetivo, ocupados por servidores aprovados em concurso público. 4. Cargo público de confiança, assim declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. 5. Função de confiança estrito sensu. Se refere à função pública, que é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas exclusivamente e transitoriamente ao servidor público ocupante de cargo efetivo e os cargos de confiança em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6. Referência. É a designação numérica indicativa da posição do cargo na hierarquia da tabela de vencimentos. 7. Faixa de vencimento. É a escala de padrões atribuídos a uma determinada referência. 8. Padrão de vencimento. É o algarismo romano que identifica a retribuição pecuniária recebida pelo servidor dentro da sua faixa, excluídas as vantagens pessoais decorrentes de legislações específicas. 9. Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor. É órgão que tem por objetivo coordenar e integrar as ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento de saúde e segurança dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do município. Parágrafo 1º. Os cargos e funções de confiança estrito sensu, que são espécies do gênero de função de confiança lato sensu, serão criados com denominação própria, número certo, atribuições específicas e corresponderão a valores determinados por lei de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os cargos de confiança a serem preenchidos nos casos e condições previstos neste Estatuto e nas leis específicas que tratam da estrutura organizacional da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2 do concurso e do estágio probatório.
Capítulo 1 do concurso. Artigo 5º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de caráter eliminatório e classificatório, ressalvadas as nomeações para cargo de confiança, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. O concurso público, destinado a apurar a qualificação profissional exigida para o ingresso na carreira, poderá ser desenvolvido em 2 etapas, conforme dispuser o edital, observadas as características e o perfil do cargo a ser provido, compreendendo provas ou provas e títulos. Artigo 6º. A aprovação em concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo prévia desistência por escrito. Artigo 7º. As normas gerais para a realização de concursos, para a convocação e nomeação dos candidatos, serão estabelecidas no edital e deverão ser expedidas pela entidade ou órgão competente com ampla publicidade. Artigo 8º. Poderá inscrever-se em concurso público quem satisfizer os requisitos disciplinares contidos em lei. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras exigências regulamentares, observar-se-ão as seguintes normas na realização de concursos. Inciso 1. As provas poderão ser escritas ou escritas e práticas. 2. Os concursos terão validade de até 2 anos, a contar da homologação, prorrogável uma vez por igual período. 3. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será afixado na sede da Prefeitura. 4. O edital conterá todas as exigências ou condições, de modo que o candidato comprove a viabilidade de sua participação. 5. Garantia de ampla defesa aos candidatos quando da homologação das inscrições, publicação do resultado, homologação do concurso ou nomeação dos aprovados. 6. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Artigo 10. O aprovado em concurso público será convocado observada a ordem de classificação com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo na carreira no prazo de sua validade, previsto no edital de convocação. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Capítulo 2 do estágio probatório. Artigo 11. Estágio probatório é a exigência a que se submete o servidor nomeado e empossado por concurso público para cargo de carreira, destinado a apurar as qualidades e aptidões do servidor para o cargo, julgando a conveniência de sua permanência no serviço. Parágrafo 1º. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 2º. No período mencionado no parágrafo anterior, apurar-se-ão os seguintes requisitos básicos. Inciso 1. Assiduidade. 2. Pontualidade. 3. Disciplina. 4. Responsabilidade. 5. Capacidade de iniciativa. E 6. Eficiência e aptidão. Parágrafo 3º. É vedado o aproveitamento do tempo de serviço público anterior de qualquer natureza para fins de dispensa do estágio probatório. Seção 1. Da avaliação do estágio probatório. Artigo 12. Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao programa de avaliação probatória pelo período de 3 anos de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação especial de desempenho. Parágrafo único. A avaliação probatória é um instrumento legal a ser aplicado anualmente, pelo qual serão avaliadas a eficiência, a aptidão, a assiduidade, a disciplina, a proatividade, a capacidade técnica e a responsabilidade demonstrada no trabalho pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento de estágio probatório, nos termos do título 2 da seção 1 desta lei. Artigo 13. O programa de avaliação probatória se caracteriza como processo pedagógico participativo e integrador e suas ações deverão ser articuladas com o planejamento institucional e com o programa de capacitação e aperfeiçoamento disciplinado na lei que tratar das carreiras dos servidores municipais. Artigo 14. São objetivos do programa de avaliação probatória, sem prejuízo de outros,
que a lei vier a determinar. Inciso 1. Avaliar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo servidor em estágio probatório, tendo em vista a satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo município. 2. Subsidiar o planejamento institucional do município, visando aprimorar as metas, os objetivos e o desenvolvimento organizacional. 3. Fornecer elementos para a avaliação da política de pessoal e subsidiar os programas de melhoria do desempenho gerencial. 4. Identificar a demanda de capacitação e aperfeiçoamento à luz das metas e objetivos contidos no planejamento institucional. 5. Identificar a relação entre desempenho e a qualidade de vida do servidor público municipal. 6. Fornecer elementos para o aprimoramento das condições de trabalho. 7. Propiciar o autodesenvolvimento do servidor em estágio probatório e a assunção do papel social que desempenha como servidor público. Artigo 15. A avaliação probatória será realizada durante os primeiros 3 anos de efetivo exercício do servidor em estágio probatório, ressalvadas as hipóteses de suspensão previstas nesta lei, observando-se o seguinte procedimento. Inciso 1. O servidor será avaliado conforme critérios estabelecidos pela Comissão de Avaliação Probatória e pela Comissão Setorial, sendo esta composta por: alínea A, chefia imediata; B, 3 servidores efetivos e estáveis escolhidos, mediante votação, dentre aqueles lotados na Secretaria do Servidor em estágio probatório, com notório conhecimento e capacidade de realização do cargo, assíduos, pontuais, disciplinados e que não tenham sofrido nenhuma sanção administrativa disciplinar. Inciso 2. Ao servidor avaliado, deve ser dada ciência, mediante sua assinatura das conclusões de sua avaliação, sendo-lhe permitido o pedido de reconsideração no prazo de 48 horas, após conhecimento da avaliação, que será analisado pela comissão setorial, devendo esta comunicar ao servidor da retificação ou ratificação da avaliação antes do envio da mesma para a Comissão Permanente de Avaliação. 3. O servidor enviará avaliação própria com base no mesmo instrumento de avaliação semestralmente. Parágrafo único. A avaliação probatória terá por objeto, inciso 1, detectar a aptidão do servidor em estágio probatório e a necessidade de sua integração nas diversas atividades, visando a qualidade do trabalho. 2. Identificar a capacidade e potencial de trabalho dos servidores em estágio probatório, de modo que os mesmos sejam melhor aproveitados no conjunto de atividades da unidade. 3. Identificar necessidades e aspirações de capacitação e de aperfeiçoamento dos servidores. 4. Estimular o desenvolvimento profissional dos servidores. 5. Identificar a necessidade de remoção dos servidores ali localizados ou de recrutamento de novos servidores. 6. Identificar os problemas relativos às condições de trabalho da unidade. 7. Planejar e incentivar a melhoria da qualidade do trabalho e dos serviços desenvolvidos na unidade, tendo em vista as necessidades dos usuários. 8. Gerar um sistema de informações integrado, capaz de subsidiar a gestão e o desenvolvimento de pessoal. 9. Verificar a pontualidade e a assiduidade do servidor, considerando que o mesmo não poderá se ausentar por mais de um dia em cada período de avaliação de estágio probatório, excluídas as licenças para tratamento de saúde e as faltas legais. Artigo 16. Não será permitido ao servidor em estágio probatório, inciso 1, a alteração de lotação, exceto em casos considerados pela administração pública de relevante interesse público, devidamente justificadas. 2. Obter licença para tratar de assunto particular. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório poderá exercer cargo ou função de confiança de qualquer natureza e terá o estágio probatório suspenso durante o período em que exercer o cargo de confiança. Artigo 17. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos. Inciso 1. Exercício de funções estranhas ao cargo. 2. Exercício de cargo ou função de confiança. 3. Licenças e afastamentos legais superiores a 15 dias. 4. Nos dias relativos a, alínea A, faltas injustificadas. B. Suspensões disciplinares. Parágrafo único.
Na contagem dos prazos do inciso 3, serão considerados todos os dias em que o servidor esteve em licença ou em afastamento dentro do mesmo mês. E no caso das licenças para tratamento de saúde, somar-se-ão os períodos de concessão da mesma natureza ou conexa, segundo a versão atualizada da Classificação Internacional de Doenças. Artigo 18. A Comissão de Avaliação Probatória será nomeada pelo prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, presidente ou diretor de fundação ou autarquias públicas municipais. Artigo 19. São atribuições da Comissão de Avaliação Probatória. Inciso 1. Organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação probatória para uniformizar parâmetros e mecanismos, bem como para tirar dúvidas acerca do procedimento da avaliação probatória. 2. Analisar e julgar o resultado das avaliações encaminhadas pela comissão setorial responsável pela avaliação probatória. 3. Recomendar a manutenção, efetivação ou exoneração do servidor cujo desempenho não atenda ao estabelecido neste estatuto, baseando-se no parecer da comissão setorial responsável pela avaliação probatória e pela avaliação do próprio servidor em estágio probatório. 4. Dar ciência ao servidor da avaliação realizada. 5. Encaminhar ao órgão responsável pela gestão de pessoal, onde o estagiário estiver lotado, para arquivamento, anotações e providências, os documentos referentes à avaliação de desempenho no prontuário de cada servidor avaliado. Artigo 20. A avaliação probatória do servidor em estágio probatório, sempre baseada nos planos de metas contidos nos instrumentos de avaliação, deverá observar, em todos os casos, se as condições de trabalho acordadas e constantes do instrumento de avaliação foram postas à disposição do servidor em estágio probatório. Parágrafo 1º. Para efeito de avaliação periódica em sede de estágio probatório, será considerado o lapso de 12 meses, oportunidade na qual será avaliada a conduta do servidor, de acordo com os parâmetros estipulados no parágrafo único do artigo 12 desta lei e respectiva norma regulamentar. Parágrafo 2º. Durante o período de estágio probatório, o servidor poderá ter no máximo 3 apontamentos não favoráveis, conforme os critérios descritos no título 2 da seção 1 desta lei, sendo considerado inapto no caso de apontamentos superiores. Artigo 21. O servidor que não obtiver conceito favorável na avaliação da comissão, a sua confirmação no estágio probatório poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias, a contar da data da ciência do parecer. Parágrafo 1º. O parecer e a defesa serão julgados pela comissão de avaliação probatória no prazo de 15 dias, a contar da data da apresentação da defesa do servidor avaliado. Parágrafo 2º. O servidor será cientificado da decisão da comissão de avaliação probatória no prazo de 5 dias, podendo, no prazo de 10 dias da ciência da decisão, interpor recurso ao secretário municipal de administração. Parágrafo 3º. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão que concluir pela desaprovação do mesmo, será fundamentado e deverá ser efetivado ao fim do estágio probatório. Artigo 22. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição de estabilidade do servidor e, caso não aprovado, será exonerado. Título 3. Do provimento, da investidura, da posse, do exercício da vacância. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 23. São requisitos básicos para ingresso no serviço público do município. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido e habilitação legal, quando for o caso, para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental, atestada conforme rotina padronizada pelo CIAS. 7. Não estar incompatibilizado com o serviço público. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais se reservarão até 20% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 24.
O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 25. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 26. Os cargos públicos serão providos, inciso 1, por nomeação, 2, reintegração, 3, aproveitamento, 4, reversão, 5, readaptação e 6, recondução. Seção 1. Da nomeação. Artigo 27. A nomeação será feita, inciso 1, em caráter efetivo para os cargos de carreira, de provimento permanente. 2. Em caráter precário, para os cargos ou funções de confiança, com provimento provisório, ou em substituição ao ocupante de cargo ou função pública afastado temporariamente de acordo com a lei. Parágrafo 1º. Os cargos e as funções públicas serão providos no âmbito da administração pública por atos próprios das autoridades competentes. Parágrafo 2º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Seção 2. Da reintegração. Artigo 28. A reintegração, que decorrerá de decisão prolatada em processo administrativo ou sentença judicial transitada em julgado, é o ato pelo qual o servidor estável demitido reingressa no serviço público. Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo resultante da transformação, ou ainda, se extinto ou declarado desnecessário, em cargo de vencimento e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional. Parágrafo 2º. Havendo a reintegração, o outro servidor que estiver ocupando o cargo e a especialidade, se estável, será conforme o caso reconduzido à especialidade anteriormente ocupada, sem direito à indenização ou aproveitado em outra especialidade. Seção 3. Do aproveitamento. Artigo 29. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será alocado mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão responsável na estrutura municipal promoverá o imediato aproveitamento, em vaga que vier a ocorrer, nos órgãos ou entidades da administração do município, ou exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Seção 4. Da reversão. Artigo 30. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reverte-se ao serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Parágrafo 1º. A reversão far-se a pedido ou de ofício, atendido sempre o interesse público desde que, inciso 1, a aposentadoria tenha sido voluntária, 2, o aposentado tenha sido estável quando em atividade, 3, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, 4, haja cargo e especialidades vagos. Parágrafo 2º. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante perícia médica, fique provado a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Será tomado sem efeito a reversão do servidor que não tomar posse e não entrar em exercício dentro dos prazos legais, salvo motivo de força maior, ou caso fortuito, devidamente comprovados e aceitos pela administração. Artigo 31. Respeitada a habilitação profissional, a reversão será feita, de preferência no cargo anteriormente ocupado, pelo aposentado ou em outro de atribuições análogas. Seção 5. Da readaptação e reabilitação. Artigo 32. Reabilitação é a investidura do servidor em outro cargo ou especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a incapacitação que tenha sofrido em sua condição física ou mental, devidamente verificada em análise técnica por junta médica do CIAS, incluindo análise de ambiente e organização do trabalho, não acarretando em hipótese alguma aumento da carga horária, aumento ou diminuição de vencimento ou remuneração do servidor, sendo que, inciso 1, há que se respeitar a habilitação exigida para o exercício do novo cargo ou propiciar sempre que possível acesso à capacitação para exercício de função de cargo diverso. 2.
ocorre independentemente de vaga e, na hipótese de sua inexistência, o servidor exercerá suas atribuições em vaga garantida com base em princípios e dispositivos normativos de inclusão social no trabalho. 3. A reabilitação não acarretará prejuízo de direitos, vantagens pessoais, exceto quando a percepção de adicionais provenientes de atividades insalubres e perigosas, quanto à atividade a ser exercida pelo reabilitando, não tiver tal característica. Artigo 33. Readaptação é a adaptação razoável do servidor no ambiente de trabalho, em virtude de haver sofrido limitação física ou mental para exercer determinadas atribuições de seu cargo, situação em que o servidor poderá nele permanecer, exercendo atribuições e ou jornada de trabalho autorizadas pela Junta Médica do CIAS. Parágrafo 1º. O servidor readaptado deverá ser reavaliado pelo CIAS a cada 2 anos de readaptado, devendo a Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal emitir laudo conclusivo da permanência ou não do servidor na readaptação. Parágrafo 2º. Cessando as limitações que deram origem à readaptação e considerado apto pelo CIAS, o servidor deverá retomar ao exercício integral das atribuições de seu cargo de acordo com o interesse da administração. Artigo 34. Considerado insuscetível de reabilitação ou readaptação profissional, mediante laudo de Junta Médica do CIAS de Nova Lima, o servidor será licenciado por 15 dias e, após este período, encaminhado ao regime previdenciário vigente com solicitação de afastamento por prazo indeterminado ou aposentadoria por invalidez. Parágrafo único. Não sendo concedido pelo regime previdenciário vigente o afastamento por tempo indeterminado ou por sua aposentadoria por invalidez, o servidor retomará ao serviço público mediante aproveitamento adequado em outro cargo, mediante laudo elaborado pela Junta Médica do CIAS de Nova Lima, conforme regras de reabilitação ou readaptação. Artigo 35. O servidor que sofrer limitações para a função laborativa passará pela Junta Médica do CIAS de Nova Lima, composta por pelo menos 3 médicos especialistas, os quais deverão apresentar um laudo acerca da necessidade de sua readaptação ou reabilitação, conforme o caso, bem como estipular as limitações que deverão ser respeitadas na nova função do servidor mediante a emissão de certificado que deverá ser averbado junto à pasta funcional do servidor. Seção 6 da recondução. Artigo 36. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo ou especialidade anteriormente ocupado e decorrerá de, inciso 1, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou especialidade. 2. Ocupação do cargo pelo anterior ocupante. Capítulo 2 da posse e do exercício. Artigo 37. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da entrega da comunicação no endereço indicado pelo candidato, na hipótese de não localização do endereço ou de mudança do candidato sem prévio conhecimento. O prazo será contado a partir da publicação de edital de convocação afixado nos locais costumeiros ou por órgão oficial. Parágrafo 2º. É do candidato a responsabilidade pela constante atualização de seu endereço junto ao município. Parágrafo 3º. Esse prazo poderá ser prorrogado por outros 30 dias, mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e despacho favorável da autoridade competente para dar posse. Parágrafo 4º. Não ocorrendo a posse no prazo previsto, o ato convocatório tornar-se-á sem efeito, passando a convocação ao candidato imediatamente classificado. Parágrafo 5º. Em se tratando de servidor em gozo de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 6º. A posse poderá dar-se mediante procuração por instrumento público, específica para este fim. Parágrafo 7º. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, inclusive emprego em empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 8º. Será declarado sem efeito ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto nesta lei. Artigo 38. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção pelo CIAS, comprovando aptidão física e mental para o exercício do cargo. Artigo 39. Cumpre à autoridade competente que der posse verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais. Artigo 40. Exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público ou função de confiança. Parágrafo 1º. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data de publicação oficial do ato ou da data da posse, conforme o caso. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde o servidor for designado compete dar-lhe o exercício. Parágrafo 4º. Os efeitos financeiros da nomeação somente terão vigência a partir do início do efetivo exercício. Artigo 41. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os documentos necessários ao assentamento individual. Artigo 42. O servidor terá exercício no órgão, autarquia ou fundação em que for lotado. Capítulo 3 da vacância. Artigo 43. A vacância do cargo decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, readaptação; 4, aposentadoria; 5, posse em outro cargo inacumulável; e 6, falecimento. Artigo 44. A exoneração de cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á, inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 2, quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 45. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dar-se-á, inciso 1, a juízo da autoridade competente; 2, a pedido do próprio servidor. Título 4. Da remoção, da redistribuição e da substituição. Capítulo 1. Da remoção. Artigo 46. Remoção é a movimentação do servidor público no âmbito de um mesmo órgão ou entidade, ou de uma função para outra no mesmo cargo, de ofício ou a pedido. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção, inciso 1, de ofício no interesse da administração e 2, a pedido, a critério da administração. Capítulo 2 da redistribuição. Artigo 47. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Parágrafo único. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para atender às necessidades de serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Capítulo 3 da substituição. Artigo 48. Substituição é o exercício temporário de cargo em comissão ou de função de confiança, nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular. Parágrafo 1º. A substituição dependerá de designação da autoridade competente. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à remuneração do cargo em comissão ou da função de confiança, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, desde que seja superior a 9 dias. Título 5. Da jornada de trabalho e da frequência ao serviço. Artigo 49. A jornada normal de trabalho do servidor público municipal será aquela fixada do edital de ingresso do concurso para o cargo no qual fora nomeado, com exceção dos casos previstos em lei especial da respectiva categoria e também nas hipóteses de readaptação e reabilitação, na forma desta lei. Parágrafo 1º. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais não excederá a 40 horas semanais, a não ser na hipótese dos cargos que exigem dedicação integral ao serviço. Parágrafo 2º. A compensação de horários
dar-se conforme condições estabelecidas em decreto, respeitados os parâmetros previstos na legislação. Parágrafo 3º. A redução de jornada será feita na forma da lei. Parágrafo 4º. Além do cumprimento da jornada normal de trabalho, o exercício de cargo em comissão ou função de confiança exigirá do seu ocupante dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 50. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho por necessidade do serviço ou motivo de força maior, desde que autorizada pelo superior imediato do servidor. Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo será remunerada ou compensada e não poderá ultrapassar o limite máximo de 10 horas diárias, salvo nos casos de jornada especial. Artigo 51. Atendida a conveniência do serviço, ao servidor que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, observada a comprovação de matrícula e da incompatibilidade dos horários das aulas com o do serviço, mediante atestado fornecido pela instituição de ensino. Parágrafo único. O horário especial do estudante não dá ao servidor o direito à diminuição da jornada semanal de trabalho. Artigo 52. Não haverá expediente nas repartições públicas do município aos sábados, domingos e feriados, salvo em órgão ou entidade cujos serviços, pela sua natureza, exijam a prestação dos serviços nestes dias. Parágrafo único. Poderá ser compensado o trabalho prestado aos sábados, domingos e feriados, com a correspondente descanso em dias úteis da semana, garantindo-se pelo menos o descanso em um domingo ao mês. Artigo 53. A frequência dos serviços será apurada através de registro de ponto, por meio do qual será verificada a entrada e saída dos servidores em serviço. Artigo 54. Compete ao chefe imediato do servidor o controle e a fiscalização de sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo único. A falta de registro de frequência ou a prática de ações que visem a sua burla pelo servidor implicará na adoção obrigatória das providências necessárias à aplicação de pena disciplinar.